Prepare-se para embarcar em uma viagem fascinante através dos séculos, enquanto desvendamos os segredos mais bem guardados que permaneceram ocultos atrás dos muros dos conventos, desde a Idade Média até tempos mais recentes. Acompanhe-nos na exploração da rotina diária das freiras e dos mistérios que, por gerações, permaneceram nas sombras, silenciados pelo tempo e pela tradição. Você já ouviu relatos sobre freiras que, desafiando as rígidas normas da vida conventual, organizavam encontros secretos ou até tentavam fugir do claustro? Existem documentos históricos, registros e relatórios que sugerem que algumas religiosas encontraram maneiras surpreendentes de burlar as regras da vida enclausurada. Mas seriam essas histórias autênticas ou apenas lendas exageradas pela tradição oral e pelo passar dos anos? Antes de continuar com essas revelações impactantes, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, onde continuaremos revelando os conventos mais misteriosos da história. Um dos mais enigmáticos é o convento de São Ambrósio, famoso por esconder eventos que desafiavam completamente o ideal de devoção absoluta e isolamento espiritual. Atrás de suas portas ocultaram-se complôs secretos, desafios diretos à autoridade eclesiástica e incidentes totalmente inesperados, cuidadosamente abafados para proteger a imagem da igreja de qualquer escândalo público. E o mais surpreendente é que esses episódios não foram casos isolados. Diversos arquivos revelam que em muitos mosteiros as regras eram quebradas em segredo. Fique até o final do vídeo para conhecer todos os detalhes dessa história envolvente. A vida monástica sempre esteve associada ao sacrifício, à disciplina e à renúncia. No entanto, o que realmente significava entregar-se por completo à vocação religiosa? Um dos pilares fundamentais dessa consagração era a renúncia total às comodidades e prazeres mundanos. Entre os votos mais rigorosos, o da castidade era considerado a prova máxima de fidelidade e devoção. Contudo, ao examinar com atenção a vida cotidiana nos conventos ao longo dos séculos, descobrimos que a realidade era muito mais complexa do que a versão oficial divulgada pela Igreja. As comunidades religiosas femininas começaram a surgir desde o século I, mas foi durante a Idade Média que o número de conventos cresceu consideravelmente. Quem eram, de fato, as mulheres que ingressavam nesses lugares sagrados? Algumas o faziam por fé genuína, em busca de uma vida de conexão espiritual. Mas a maioria não teve escolha. Durante séculos, mulheres que não se casavam eram enviadas aos conventos, pois este era considerado o único destino socialmente aceitável. Além disso, os mosteiros também funcionavam como centros de reclusão para jovens consideradas rebeldes ou problemáticas, enviadas por suas famílias ou até pela própria igreja para serem rigidamente disciplinadas e moldadas conforme os padrões impostos pela época. A rotina dentro dos conventos estava longe do retrato idílico de serenidade e harmonia mostrado ao mundo exterior. A vida diária era regida por uma disciplina rígida, com horários inflexíveis que mal deixavam espaço para descanso ou lazer. O tempo não era medido pelos dias do calendário comum, mas por uma sucessão de rituais religiosos e obrigações espirituais. O dia começava antes do amanhecer, por volta das 6 da manhã, quando as freiras se reuniam para longas sessões de oração e meditação. Após esse momento de recolhimento, dedicavam-se a exaustivas tarefas físicas, chegando a trabalhar até 6 horas por dia. Cultivavam a terra, confeccionavam vestes, preparavam alimentos e ainda encontravam tempo para atividades educativas. Apesar de a sociedade da época limitar severamente o acesso das mulheres ao conhecimento, dentro dos conventos,
O aprendizado da leitura e da escrita era permitido e até incentivado. Esse privilégio, raro para a maioria das mulheres da época, ocupava pelo menos 2 horas diárias da rotina conventual. O claustro do convento se tornava, paradoxalmente, um dos poucos espaços onde a alfabetização feminina era promovida. Os mistérios do passado não devem permanecer nas sombras. Se você deseja continuar explorando histórias esquecidas, descobrir escândalos que tentaram ser apagados da memória coletiva e conhecer verdades silenciadas por séculos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você estará sempre entre os primeiros a descobrir os segredos mais impressionantes da história. Apesar de todo o esforço e dedicação total ao serviço do convento, as freiras não recebiam nenhuma compensação financeira. No entanto, também não eram vistas como escravas. Dentro dos muros do mosteiro, desfrutavam de certos privilégios que muitas mulheres fora dele jamais conheceriam, como o acesso a alimentos frescos cultivados nos próprios terrenos. Ainda assim, a austeridade era rigorosa. Posses pessoais e qualquer objeto que representasse apego material eram completamente proibidos, pois eram vistos como desvios do caminho espiritual. No entanto, como acontece em qualquer sistema regido por normas excessivamente rígidas, sempre houve quem procurasse maneiras de contornar as imposições. Com o tempo, começaram a surgir pequenas transgressões, desde o uso de joias discretas ou a ocultação de pergaminhos proibidos até a obtenção secreta de produtos que, em teoria, não deveriam existir dentro dos limites do convento. No entanto, entre todos os votos impostos, o mais difícil de manter não era o da pobreza, mas o da castidade. As proibições pareciam intransponíveis, porém os sentimentos humanos e os desejos naturais não podiam ser simplesmente eliminados. Alguns religiosos, incapazes de conter seus impulsos, chegaram ao ponto de abandonar a vida monástica. Muitas dessas fugas ocorreram após encontros furtivos com homens que circulavam nos arredores do convento. Às vezes, bastava um olhar discreto para acender a chama de uma paixão proibida. Transforme as palavras de Jesus em um guia para sua vida com o livro Reflexões Celestiais. Esta jornada espiritual conecta você à sabedoria antiga e aos ensinamentos de Cristo, renovando sua fé, fortalecendo sua alma e trazendo paz interior. Clique no link fixado no primeiro comentário e confira. Uma vez despertado o desejo, restava apenas esperar o momento oportuno para escapar. Geralmente durante festas religiosas ou eventos públicos, algumas freiras se misturavam à multidão e desapareciam sem deixar vestígios, rompendo definitivamente com o isolamento ao qual estavam submetidas. Mas e aquelas que, por medo ou falta de oportunidade, não se atreviam a fugir? Para muitas, a única alternativa era buscar refúgio dentro dos próprios muros do convento. Durante o dia, sob o olhar atento das superioras e uma rotina marcada por orações e tarefas incessantes, era praticamente impossível encontrar momentos de privacidade. Contudo, à noite, quando a escuridão envolvia o mosteiro e a vigilância se tornava mais branda, as regras rígidas pareciam afrouxar. Era nesse período que algumas religiosas encontravam formas de desafiar as restrições e violar o voto de castidade. Um detalhe curioso facilitava esses encontros secretos. Muitos conventos femininos foram construídos próximos a mosteiros masculinos. Essa proximidade permitia que monges e freiras se vissem com frequência, e por vezes, um olhar insistente ou um gesto sutil bastava para estabelecer um entendimento silencioso entre possíveis cúmplices. Mas como se comunicavam sem levantar suspeitas? A solução era tão engenhosa quanto eficaz. Algumas freiras acendiam uma vela perto da janela de suas celas.
Esse simples ponto de luz, aparentemente inocente, funcionava como um código secreto, um chamado silencioso para quem soubesse interpretar sua mensagem. Assim que o sinal era percebido, o monge escolhido sabia exatamente o que fazer. Certificando-se de que não estava sendo observado, dirigia-se ao local combinado e esperava pela reunião clandestina o tempo necessário. O mais intrigante é que, mesmo nesses momentos de paixão proibida, certas regras eram seguidas à risca. A vela deveria permanecer acesa durante toda a duração do encontro. E, segundo relatos, nenhum dos dois podia permanecer vestido. Essas práticas não eram meramente improvisadas. Baseavam-se em padrões estabelecidos desde o ano 1079, quando a Igreja impôs diretrizes rigorosas para evitar vínculos excessivamente íntimos entre religiosos. Como medida adicional de controle, as freiras eram obrigadas a dormir em dormitórios coletivos, o que, teoricamente, eliminava qualquer possibilidade de privacidade ou envolvimentos pessoais. No entanto, essas reuniões ilícitas eram apenas uma fração dos segredos ocultos atrás dos muros dos conventos. Ao longo da história, algumas dessas instituições tornaram-se palco de escândalos tão chocantes que, apesar dos esforços da Igreja para silenciá-los, acabaram vindo à tona. Um dos episódios mais controversos envolveu o convento de São Ambrósio, que no século X ganhou notoriedade por suas práticas polêmicas. Mas poucos conhecem todos os detalhes dessa história obscura, envolta em mistério por séculos. O que torna esse caso ainda mais impressionante é o manto de segredo que encobriu o convento de São Ambrósio por tanto tempo. Sua reputação se limitava a sussurros e rumores cautelosos, sem registros oficiais que comprovassem o que realmente acontecia ali. Somente por meio da investigação de arquivos secretos da Igreja foi possível revelar documentos que traziam a verdade. Escondidos durante anos, eles revelaram relatos inquietantes e evidências de práticas que contrariavam completamente os princípios da fé. No centro dessa trama sombria, havia uma figura tão fascinante quanto temida: Maria Luísa, a poderosa abadesa do mosteiro. De beleza hipnotizante e personalidade implacável, exercia domínio absoluto sobre as demais religiosas. Seu poder era incomparável, e à medida que consolidava sua influência dentro do convento, passou a ignorar completamente o voto de castidade e as regras impostas pela Igreja. Para Maria Luísa, o convento de São Ambrósio não era um espaço de contemplação e pureza, mas um refúgio para satisfazer seus próprios desejos. Sob sua liderança, a instituição afastou-se da devoção e tornou-se um ambiente onde segredos inconfessáveis eram trancados a 7 chaves. Quando algumas freiras começaram a questionar o comportamento da abadesa e exigiram explicações, Maria Luísa adotou uma estratégia astuta para manter seu domínio absoluto. Com impressionantes habilidades de manipulação, afirmava que todas as suas ações tinham um propósito divino e que sua posição dentro do convento era superior à de qualquer outra religiosa. Autoproclamou-se uma espécie de guia espiritual, uma figura sagrada que deveria ser reverenciada sem questionamentos. Utilizando discursos persuasivos e técnicas de controle psicológico, conseguiu convencer suas seguidoras de que sua autoridade era inquestionável e que qualquer tentativa de enfrentá-la era um insulto à vontade de Deus. Os registros históricos revelam que Maria Luísa não apenas mantinha relações dentro do convento, como também mantinha um vínculo secreto com um sacerdote do mosteiro vizinho. Essa aliança clandestina reforçava ainda mais sua influência na comunidade religiosa, garantindo-lhe proteção e privilégios. No entanto, nem todos estavam dispostos a se calar. Alguns monges tentaram denunciar os escândalos e expor publicamente as práticas duvidosas da abadesa,
mas qualquer tentativa de desafiá-la terminava tragicamente. Aqueles que ousavam enfrentá-la sofriam severas consequências, deixando claro que Maria Luísa não permitiria que ninguém colocasse em risco sua posição. As revelações sobre o que acontecia dentro do convento iam muito além das relações proibidas. Decisões questionáveis eram tomadas com frequência e de diversas formas. Os relatos históricos demonstram que a situação estava completamente fora de controle. Contudo, chegou o momento em que os segredos já não podiam mais ser mantidos ocultos. A pressão social aumentava e a Igreja, temendo um escândalo de proporções incontroláveis, foi forçada a intervir. Uma investigação oficial foi aberta e tanto Maria Luísa quanto o sacerdote envolvido foram submetidos a julgamento eclesiástico. O veredicto foi implacável. Ambos foram considerados culpados. As punições foram rápidas, mas o impacto do escândalo foi tão devastador que abalou até mesmo os escalões mais altos da Igreja. Para evitar mais danos à sua reputação, as autoridades religiosas decidiram esconder os detalhes. Mais documentos comprometedores foram encontrados e arquivados em segredo. Muitas informações permaneceram inacessíveis durante décadas, restritas a um seleto grupo de pessoas. Essa história revela uma realidade inegável. A adaptação das freiras às rigorosas regras conventuais nunca foi um processo simples. Por mais que a disciplina fosse imposta, o anseio humano por afeto e liberdade muitas vezes se mostrava mais forte do que qualquer proibição. Ao longo dos séculos, muitos religiosos encontraram maneiras engenhosas de desafiar as normas e escapar da vigilância implacável das autoridades eclesiásticas. E assim, após termos percorrido os corredores silenciosos do convento de San Ambrósio e desenterrado um dos capítulos mais sombrios e ocultos da história eclesiástica, deparamo-nos com uma verdade inegável. A natureza humana, com suas paixões, desejos e contradições, sempre esteve presente, até mesmo nos lugares mais sagrados. Por trás de cada voto, por trás de cada hábito monástico, existiram almas em conflito, batalhas internas e decisões que romperam as normas, deixando marcas indeléveis na memória do tempo. Este relato não busca julgar, mas sim compreender as rachaduras da alma humana, mesmo naqueles que juraram viver afastados do mundo. A história de Maria Luísa, a poderosa abadesa, e das freiras que seguiram ou desafiaram sua autoridade, mostra-nos que, embora o silêncio tenha encoberto esses fatos por séculos, a verdade tem o hábito de ressurgir quando menos se espera. Histórias como essa nos convidam a olhar além do visível, a questionar o que está estabelecido, a descobrir aquilo que foi intencionalmente ocultado. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você também existe um profundo desejo de compreender o que a história oficial não conta, o que está escondido nas entrelinhas, o que permanece trancado nos arquivos secretos da alma e da fé. Por isso, convido você a fazer parte desta comunidade que não tem medo de buscar a verdade. Inscreva-se agora no canal Segredos Bíblicos e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Aqui, cada vídeo é uma porta que se abre, uma verdade que se revela, uma história que ganha vida. Compartilhe este conteúdo com aqueles que, como você, sentem que há muito mais por descobrir. Deixe seu comentário e nos diga o que achou do que acabou de ouvir, porque o passado ainda tem muito a dizer, e nos Segredos Bíblicos estamos aqui para escutá-lo, juntos.